Explosão em hotel de luxo no Guarujá deixa 5 feridos. 5 homens morrem durante troca de tiros com a PM na rodovia dos imigrantes. GCM de São Caetano do Sul prende ladrões que roubavam carros. Cesta básica fica ainda mais cara. Confira ainda nessa edição do J+, a previsão do tempo para amanhã. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2017, está no ar o J+ ABC. Boa noite, começa agora mais uma edição do J+ ABC, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC. Acompanhe nossas notícias e participe do programa nos acompanhando também pelo Facebook. Estaremos conectados o tempo todo com vocês. Agora vamos às notícias. Explosão no hotel Sofitel Jequitimar, localizado na praia de Pernambuco, no Guarujá, deixa pelo menos 5 feridos na tarde de hoje. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que um vazamento de gás na cozinha tenha ocasionado o acidente que ocorreu por volta das 2 horas da tarde. Das 5 pessoas feridas, nenhuma ficou em estado grave. Em nota, a assessoria do hotel informou que houve um incidente e que neste momento está contribuindo para o trabalho do Corpo de Bombeiros e dando todo o suporte para os hóspedes do hotel que já evacuaram o local. Agora, uma perseguição policial terminou com 5 suspeitos mortos no final da noite deste sábado na rodovia dos imigrantes em São Bernardo do Campo. A ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima, no qual dizia que alguns veículos estavam portando drogas. Foi então que policiais da rota resolveram fazer um cerco na Imigrantes, no quilômetro 35. O veículo que a quadrilha estava, na verdade, eram 3. Eles não obedeceram uma ordem de parada dos agentes, houve troca de tiros, o que resultou na morte de todos os integrantes desta quadrilha. A quadrilha estava dividida em 3 carros, uma Montana, Estrada e um Astra. Dentro dos veículos foram encontrados cerca de 100 quilos de cocaína e armas, entre elas um fuzil calibre .762, 3 pistolas 380 e uma .40. O caso foi encaminhado e registrado no 3º DP de São Bernardo do Campo. E a atuação da PM foi realmente intensa neste fim de semana em São Bernardo do Campo, quando policiais da Força Tática prenderam 3 homens acusados de roubar comerciantes do bairro Baeta Neves. Confira mais detalhes na reportagem de Roberta Rossi. Na noite do último sábado, dia 21, o 2º pelotão da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana de São Bernardo prendeu 3 homens que eram acusados de roubarem clientes em um comércio que fica localizado no bairro Baeta Neves. Uma viatura estava realizando patrulhamento pela região quando foram abordados por vítimas de roubo. O grupo informou que o trio tinha acabado de fugir pela rua Joana Zanola em um veículo Chevette. Quando a viatura policial entrou na via, avistou o carro suspeito que fugiu ao ver a PM. O trio acabou batendo o carro em um poste e foram presos. Junto ao trio, a PM encontrou carteiras, celulares e R$ 2.240, além de um simulacro de arma de fogo e uma munição de calibre 38. O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo. Essa e outras notícias você acompanha também no portal tvmaisabc.com.br. E ainda falando sobre as ações dos agentes públicos de segurança nas cidades do ABC, neste movimentado fim de semana, desta vez foi a Guarda Municipal de São Caetano do Sul que prendeu uma dupla de assaltantes acusados de roubar 2 carros na cidade vizinha, no bairro Vila Alpina, em São Paulo. Os ladrões fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos. A apreensão foi feita quando os assaltantes fugiam em um Honda CR-V pelo bairro Prosperidade. Os guardas municipais perseguiram e prenderam os assaltantes, um deles armado com revólver. O veículo foi recuperado e devolvido às vítimas. Já os ladrões, que haviam roubado uma Ranger anteriormente e deixado no bairro Barcelona, em São Caetano, foram presos. Essa parece ser a nova modalidade dos criminosos que se aproveitam da proximidade geográfica entre São Caetano e São Paulo, cometendo os delitos em São Paulo e vindo se esconder na cidade vizinha. Agora, você já leu nas redes sociais ou mesmo recebeu via WhatsApp uma história de que agora haveria uma cobrança de anuidade pela CNH?
Pois se você ouviu, saiba que é mentira. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. Um boato que estava circulando pelas redes sociais sobre cobrança de anuidade para quem possui a CNH foi desmentida pelo Ministério das Cidades. A mensagem não passava de uma fraude. A mensagem que diz que teria sido aprovada uma lei que determina que a partir do dia 1º de fevereiro, todos os motoristas teriam que pagar um valor anual para manter o direito de dirigir. Ainda segundo a mensagem, a cobrança seria enviada para a casa dos condutores. É importante ressaltar que a única taxa relacionada à CNH é a de renovação do documento, que é realizado no prazo de 5 anos para pessoas com até 65 anos de idade e a cada 3 anos para os motoristas acima desta idade. E mal entramos em 2017, as primeiras semanas do ano já registraram alta no valor dos alimentos. E no ABC, a cesta básica ficou quase 5% mais cara. O preço da cesta básica estava em R$ 542,02 na semana compreendida entre os dias 5 e 11 de dezembro de 2016. Já nesta semana, o valor é de R$ 565,70, ou seja, o consumidor vai ter que desembolsar R$ 23,68 a mais do que na última semana pesquisada. Os itens de limpeza doméstica e higiene pessoal são os que mais encareceram recentemente. O sabão em pó de 1 quilo custando 52,37% a mais. E papel higiênico branco, pacote com 8 rolos, registrando uma alta de 38,26%. Em relação aos alimentos, o preço do leite longa-vida integral apresentou alta significativa nesta semana. 11,79%, registrando preços médios de R$ 2,56 o litro. Em compensação, o quilo da batata teve queda de 46,99%. Outros produtos que apresentaram aumento de preço nesta semana foram a margarina cremosa de 50 gramas, com alta de 43,88%, a bolacha maisena com 42,76%, o arroz com aumento de 9,20%, o café, 12,94% mais caro, o açúcar, 6,53% e o pão francês com alta de 1,68%. Os dados da cesta básica são resultado de uma pesquisa semanal realizada pelo CRAISA, que acompanha os preços de 34 produtos nos principais super e hipermercados das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. Agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em baixa de 0,43%, vendido a R$ 3,16. Já o euro terminou com valorização de 0,28%, cotado a R$ 3,40. Já a Bovespa encerrou em alta de 1,86%. E quem traz mais informações sobre o trânsito nas vias do ABC nesta segunda-feira chuvosa é a repórter Ana Flávia Quitério, diretamente da Pereira Barreto, em Santo André. Boa noite, Ana Flávia, com você. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, os motoristas que trafegam aqui por Santo André vão encontrar alguns pontos de lentidão. Para se ter uma ideia, Mariana, a cidade registra agora, no início da noite desta segunda-feira, 26 quilômetros de congestionamento. E o trânsito maior se concentra nas avenidas Itamaraty, Dom Pedro II, Avenida dos Estados, a Ramiro Coleone e também ali no Jardim e Portugal. Nós estamos em um trecho que, felizmente para os motoristas, eles conseguem trafegar normalmente, que é a Pereira Barreto. Tanto quem vai sentido São Bernardo do Campo, como quem vem também para Santo André, que é a pista ali à direita, não encontra nenhuma dificuldade, não há congestionamento e os veículos conseguem aqui trafegar normalmente. Além da Pereira Barreto, a Avenida Príncipe de Gales e o viaduto Adib Chamas também está ok, sem problemas para os motoristas. Na cidade vizinha, São Bernardo do Campo, 60 quilômetros de congestionamento e São Caetano do Sul, 12. Portanto, apesar de Santo André não ter muitos pontos de lentidão, o motorista vai precisar redobrar a atenção porque choveu e a pista está molhada, o que também pode aumentar o risco de acidentes. Mariana. Obrigada, Ana. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã.
A segunda-feira começou com tempo nublado na região. Na parte da tarde, o sol apareceu, porém houve pancadas de chuva. As temperaturas chegaram aos 26 graus e vamos conferir a previsão para amanhã. Mínima de 17, máxima de 26 graus em São Bernardo. Mínima 18 e máxima de 28 graus na capital. No litoral, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Já no interior, a previsão é de 20 graus de mínima e 29 graus de máxima. E você confere a seguir. Inscrições para o SISU começam esta semana. Presidente Michel Temer ainda não decidiu quem deverá substituir Teori. Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo poderá mudar de endereço. E ainda, Paulo Serra suspende ciclofaixa de Santo André por 60 dias. Não saia daí, o J+ volta em instantes. E agora nós voltamos com uma entrevista especial para você que busca o seu primeiro estágio. E quem vai falar mais sobre o que prevê ou não a Lei do Estágio de número 11.788 de 2008 é o diretor executivo da Abre Estágios Grande ABC, José Carlos Lúcio Júnior. Boa noite, José Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, como sempre. Agora, José Carlos, essa lei ainda, até hoje, ela causa muita dúvida, tanto para os estudantes quanto para as empresas contratantes, não é isso? É isso. A lei, ela, em 2008, teve uma modificação na lei de estágio, né? Onde algumas ações que já eram feitas, né? Só que elas não eram formalizadas. Então, a lei de estágio, ela regularizou isso. Então, ela colocou em prática o que já era feito pelas empresas, mas não dentro da lei. Perfeito. Agora vamos começar pelo básico. Tá. Quem pode contratar um estagiário? Então, quem pode contratar um estagiário são empresas públicas e privadas, né, de pequeno, médio, grande porte, profissional liberal. Então, geralmente um dentista tem um consultório e às vezes ele pode contratar um jovem que vai aprender as rotinas administrativas, cuidar da sua agenda. Então, isso acaba sendo muito útil para esse profissional que, em momento de crise, precisa contratar, mas precisa de uma redução de custo. Então, o estágio vem como uma boa saída. E para as empresas, o programa de estágio ele é muito bacana, né? Onde você consegue captar esse jovem estudante que está se preparando para aquele mercado, né? E ele vai colocar em prática tudo que ele aprende em sala de aula. E nisso você acaba montando um banco de mão de obras muito rico dentro da empresa, uma categoria de base, né? Então, ele está na universidade, está aprendendo, ele coloca em prática dentro da empresa e após 2 anos de estágio, né, a empresa pode contratá-lo ou soltar no mercado, que ele vai estar pronto aí para o mercado, para os novos desafios. Tá certo. E quais atividades devem ser desenvolvidas pelo estagiário? Claro, cada um dentro da sua área de estudo, mas quais são as digamos, obrigatoriedades? Sim, o primeiro fato é pensar na carga horária do estágio. Ela é uma carga horária reduzida de até 6 horas dias, né, com 30 horas semanais. Então, se o estagiário for trabalhar de segunda a sábado, por exemplo, ele vai trabalhar só 5 horas por dia. E sempre se atentar que ele faça atividades de acordo com o curso. Não dá para pegar um estudante de jornalismo e colocar para trabalhar num escritório de contabilidade. Não vai fazer sentido para ele, né? E isso ele vai estar perdendo tempo. Então tem muito estagiário, muito estudante que está na profissão errada, que ele está fazendo um curso, só que está estagiando num outro local. Isso nós não recomendamos, tá? Então, se você está fazendo isso, você está perdendo tempo, não vale a pena, busque sua área e fazer atividades de acordo com o seu curso. Certo. E como que fica o recesso remunerado e também o meio período em época de provas que deve ser respeitado, sim, né? Sim, sem dúvida. O recesso remunerado, ele é equivalente às férias do estudante, do estagiário. Então, após ele completar 1 ano de empresa, ele tem direito a 30 dias de recesso remunerado. Ele fica em casa e recebe esses 30 dias normalmente. Só não tem o acréscimo como o CLT, que tem um 12avos que tem que ser acrescentado. Mas no estágio não tem isso. Então vamos supor que esse estagiário ele saiu da empresa com 6 meses. É proporcional esse recesso remunerado, então ele teria direito a 15 dias. Isso é pago em dinheiro para ele quando ele sai da empresa, né? O período de férias também é uma dúvida muito pertinente,
Porque a lei de estágio prevê que em época de prova, o estudante ele saia meio período mais cedo. Então, se você faz um estágio de 6 horas, você pode estagiar por apenas 3 naquele período. Porém, isso tem que ser comprovado pela universidade. Então, você tem que ir na secretaria, retirar um comprovante que aquela semana é de prova, e aí sim, entregando para o RH vai liberar você esse meio período, né? Mas não abuse, porque muitos abusam em cima disso. E a gente sabe que quando chega no meio do semestre e no final do ano, né, você tem muitas provas. Então, muito estudante abandona o seu estágio e simplesmente ele vai ser trocado no final desse período, porque ele não mostrou comprometimento. E o estágio é para isso, para você aprender uma profissão e demonstrar que você tem vontade de entrar na área para aquela empresa te efetivar. Sem dúvida. Agora, falando em CLT, como que fica o vínculo empregatício e previdenciário desses estagiários? O estagiário, ele não tem nenhum vínculo empregatício e nem previdenciário. Ele não é emprego, ele é uma fase de aprendizagem. Então, o estágio, ele está aí para você aprender, entendeu? Então, muitos estudantes questionam isso, né? Por que não tem um vínculo? Porque justamente é uma fase de teste. Então, você pode entrar numa empresa, verificar se aquela empresa está dentro do que você pretende como carreira, senão você também tem toda a liberdade de sair, procurar um novo estágio. Então, o estágio dá essa flexibilidade, né? Então, essa é a diferença. Perfeito, José Carlos. Então ficam aí as dicas, tanto para os estagiários quanto para as empresas que buscam aí dar lugar no mercado a esses estudantes. José Carlos, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua presença e uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. E aí vai mais um recado para os estudantes, desta vez interessados em se candidatar ao Sistema de Seleção Unificada, também conhecido como SISU. Fique atento às datas das inscrições e veja quando e como se inscrever na reportagem a seguir. Prepare-se que as inscrições para o SISU começam nesta semana, do dia 24 ao dia 27 de janeiro. A consulta pode ser feita no site do SISU por curso, instituição e município. Ao todo, são 238.397 vagas em 131 instituições públicas. O SISU seleciona os estudantes com base na nota do Enem. Cabe a cada instituição definir o cálculo que vai utilizar para a seleção dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota 0 na redação do exame. Ao todo, mais de 6.100.000 fizeram o Enem em 2016. A nota de corte funciona assim. Após a abertura das inscrições, uma vez por dia, são divulgadas notas de corte de cada um dos cursos, tanto pelo Sistema Universal quanto pelo sistema de cotas. O candidato também pode consultar em seu boletim a sua classificação parcial na opção curso escolhido. Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. O resultado será divulgado no dia 30. O período de matrícula será de 3 a 7 de fevereiro. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão participar da lista de espera. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes, é claro. O presidente Michel Temer disse que irá aguardar que o Supremo Tribunal Federal indique um novo relator para os processos da Operação Lava Jato. O regimento do Supremo prevê que a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, decida se os processos serão distribuídos para outros integrantes do STF ou se serão herdados pelo novo ministro, que deverá ser nomeado pelo presidente. Para chegar à Corte, o substituto deverá passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, estuda a possibilidade de transferir os serviços prestados pela Central de Trabalho e Renda para o poupa-tempo da cidade. A iniciativa deverá gerar uma economia de aproximadamente 2 milhões por ano, sem prejudicar os serviços oferecidos. Os equipamentos pertencentes ao patrimônio da prefeitura serão reutilizados em outros locais. Morando também realizou vistoria no Hospital e Pronto Socorro Central semana passada. A unidade hospitalar é dedicada a urgências e emergências traumáticas e clínicas, com funcionamento 24 horas. Além de melhorias internas, a Prefeitura também vai buscar aprimorar os serviços de ultrassom, raio-x e demais exames de imagem que hoje são realizados por uma empresa terceirizada.
Ainda falando das ações do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando fiscalizou obras contratadas pela gestão passada e cobrou reparos nas intervenções que apresentam problemas estruturais e de acabamento. O chefe do executivo cobrou melhorias como reparo nos pisos, manutenção dos telhados e instalação de comportas para o escoamento da chuva. Agora falando sobre Santo André, o prefeito Paulo Serra anunciou a suspensão das ciclofaixas por até 60 dias. Veja detalhes na reportagem a seguir. O prefeito Paulo Serra anunciou na última sexta-feira a suspensão por até 60 dias das ciclofaixas de lazer que funcionam aos domingos. A medida se faz necessária para reavaliar o projeto inicial implantado em 2014 para diminuir os custos do contrato, rever o percurso e tratar de parcerias com empresas privadas para viabilizar o patrocínio. A medida passará a valer no dia 29 de janeiro. Dentro deste período de até 2 meses, a administração realizará um estudo específico para apresentar à cidade uma política cicloviária, buscando ações que visem o aumento no número de participantes. A média, de acordo com o Departamento de Engenharia de Tráfego, é de 4,5 mil ciclistas por domingo. O custo, anteriormente pago com recursos do Fundo Municipal de Trânsito, teve alteração desde dezembro, onde se expandiu a utilização deste recurso para outras áreas da cidade, como manutenção, serviços de poda, capina e roçagem. O contrato das ciclofaixas, firmado em 2014, previa 42 operações ao ano com custo de 80 mil por domingo. Dentro deste mesmo contrato, foram realizados ajustes no ano passado, como diminuição do percurso e alteração do horário de funcionamento, o que também justificou a medida tomada pela Prefeitura. E recentemente, Paulo Serra elegeu o vereador Pedrinho Bottaro, do PSDB, como líder de governo na Câmara Municipal. O membro legislativo recebeu a maior votação do partido na cidade, com quase 5.200 votos. Segundo Serra, Bottaro carrega uma experiência tanto no Executivo, quando foi secretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, quanto no Legislativo, ocupando a vaga de vereador suplente. O J Mais ABC desta segunda-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Não perca no J Mais de amanhã entrevista com a nutricionista Renata Graziella. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma boa noite e até amanhã.